artista tem intenção, necessariamente ele tem o meu pau na sua mão? Oi, como vão? Tudo bem? Tô experimentando um pouco com o formato aqui, porque eu tô pensando nesse canal com uma ideia de dar vazão a alguns pensamentos que eu venho tendo nos últimos tempos, e aí eu penso nisso no formato de texto, e depois pra gastar ali uma energia, eu coloco isso no formato de vídeo. Então, esse canal não tem o intuito de gerar 1 milhão de inscritos e salvar a minha situação financeira. Não, não é isso, mas agradeço a todo mundo que está se inscrevendo aí. Hoje eu queria falar sobre um assunto que vem passando bastante na minha cabeça desde o ano passado, que é a franquia Fallout. Eu joguei alguns jogos da franquia Fallout ano passado, os que eu consigo jogar por conta do sistema de notebook que eu tenho. Eu já tinha jogado New Vegas, né, que é o mais recente que eu consigo jogar. Eu joguei então o Fallout 1, 2, 3 e tava jogando o New Vegas. Isso me fez pensar um pouco como a relação que eu tenho entre eles, assim, de gostos, né, de gostos do que eu vou gostar mais de um do que do outro. Eu acho que tem muito a ver com essa relação da intenção que as pessoas que estavam produzindo esses jogos tinham quando estavam produzindo, estavam trabalhando, né, nesse produto, e a expectativa que eu tinha quando eu fui jogar, né? Como eu fui jogar um, dois e três após ter jogado o Fallout New Vegas, talvez eu tenha chegado ali para jogar esses jogos com certas ideias que para alguns batia muito bem, para outros nem tanto. É sobre isso que eu queria comentar nesse vídeo. Quando eu digo que a intenção dos jogos é diferente, a gente tem que pensar que o Fallout ele é uma franquia que se inicia como um jogo de um projeto de um cara, que é o Tim Kaine, dentro da Interplay, na época, ali em 97. Né, o jogo vai ser lançado em 97, ele inicia anos antes. Que vai ter ali algumas outras pessoas que ele vai descrever no vídeo, que ele explica por que ele não foi trabalhado próximo, né? Que vão ajudar a criar essa iconografia do Fallout. Então, essas pessoas não vão estar mais lá no segundo jogo, que ainda vai ser dentro da mesma empresa. E aí, ele mesmo vai falar algumas questões nesse vídeo de comentário dele sobre por que ele saiu, que o segundo jogo já tem algumas diferenças assim na tonalidade, no humor, algumas questões ali, mas ele segue ainda uma estrutura ali muito parecida com o Fallout 1, né, que o Fallout 1 vai ter. No Fallout 3, a gente já está falando de uma década diferente. A gente sai de 97, 98 e vai para 2008, vai para meio dos anos 2000. E aí você vai ter os direitos da propriedade de Fallout sendo vendidos para outra empresa. Então agora não vai ser mais a Interplay. Quem vai desenvolver esse Fallout 3 vai ser a Bethesda, numa equipe encabeçada pelo Todd Howard, que até então tinha trabalhado, coisa mais recente dele ter sido o Oblivion, né, o Elder Scrolls 4. E aí isso vai trazer mudanças. Ao invés de a gente ter um CRPG, naquela visão isométrica, né, batalha por turno e tudo mais, você tem um jogo de FPS com elementos de RPG ali, né, em mundo aberto. E isso muda a forma como o jogador vai interagir com o que é o jogo, né? A jogabilidade faz parte da construção, né, da história, né, do que está sendo dito, das mensagens que estão querendo ser passadas, né? Não tem como separar essas coisas. E aí, o próximo jogo que eu comentei que eu ia falar, que é o Fallout New Vegas, vai ser lançado após o Fallout 3, só que é desenvolvido por um outro estúdio, pela galera da Obsidian Entertainment. E aí, essa galera vai ter uma outra visão sobre a franquia, vai trazer uma outra ideia sobre o que pode ser feito, mesmo naqueles moldes do Fallout 3. Aí, para falar um pouco sobre que diferenças são essas, né, que são causadas nas mensagens, no que o jogo quer passar para o jogador, eu vou falar um pouco do Fallout 1 primeiro, e aí explicar o New Vegas, vai ser um pouco mais próximo do Fallout 1, e por fim o Fallout 3, que são os pontos de comparação. New Vegas e o 3, que é o que eu quero comparar nessa questão da intenção, principalmente, né. O Fallout 1, ele vem, né, com esse subtítulo de um jogo de RPG pós-nuclear, ou seja, você tem essa ideia do Fallout, das partículas que ficam após a explosão da bomba nuclear, como que mundo resta após essas grandes potências que têm o domínio das armas nucleares, que têm o domínio das grandes forças militares, entrarem em disputa pelos recursos naturais, e que mundo resta para as pessoas como nós que têm que viver após isso tudo? O que sobra para isso? Como que a gente vai ser afetado por essas questões? Vai dizer, esse é um jogo desenvolvido por americanos no final do século XX. E, basicamente, ele vai ter essa ideia de existe esse mundo afetado pela radiação, mas tem pessoas vivendo em vaults, né, em buracos no chão, isolados e supostamente seguros de tudo isso. E aí a ideia do Fallout é que isso não é verdade, né? As pessoas vivem no ecossistema, mesmo as pessoas não estão completamente isoladas. O que acontece no mundo lá fora vai afetar elas também. E aí você vai ter essa ideia de uma necessidade de você sair do seu buraco, do seu caverna, e conhecer o mundo lá fora. Então, conforme você conhece o mundo, conhece os problemas do mundo, isso também te ajuda a solucionar os problemas da sua comunidade, os problemas que você tem. Então, você não pode ser tão isolado assim das outras pessoas, tão isolado das comunidades para além da sua. É basicamente o que o Fallout 1 está falando. E aí o Fallout New Vegas, ele vai pensar também na sociedade americana, mas ele vai pensar nessas grandes facções, nesses grandes grupos em disputa pelo domínio, pelo controle do local. Isso centrado ali na região de Vegas, com uma disputa no domínio da Hoover Dam, né, da represa de energia. E aí você vai ter, de início, uma vendetta, né, uma questão mais pessoal ali, de você querer se vingar de um cara que tentou te matar, mas você sobreviveu. E aí você vai seguir a história com o jogo te guiando ao longo de um caminho para chegar a esse cara, ao passo que ele apresenta as pessoas independentes daquele local, as comunidades que vivem, por enquanto, conseguem viver fora
do domínio econômico, do domínio militar dessas grandes facções. Ele vai introduzir que facções são essas, né? Vai ter os caras que são mais, não, a gente é muito diplomático, a gente quer conversar, não sei o quê, mas ao mesmo tempo, mesmo questões econômicas de, por exemplo, tarifas, são algo muito predatório dessas pessoas, e ao mesmo tempo eles vão ter ali no seu histórico certos crimes de guerra, certas coisas assim, violações do direito humano que eles vão ter. Ah, tem uma vila aqui, tem uma galera, tem um assentamento que tem supostamente alguns criminosos, fuzilamento em todos os criminosos, mesmo que sejam criminosos ou não. Nossa, quem será que são essas pessoas, né? Que também um ponto vai ser, essas pessoas não estão preocupadas na qualidade de vida das pessoas que eles estão querendo dominar, ter controle, e eles estão preocupados mais com a segurança dos grandes barões de gado, porque é isso que importa para eles nessa região. As pessoas ali na disputa que vão ficar à mercê das consequências da guerra, não importa. Do outro lado, vai ter a galera de vermelho, a galera maluca, que é a galera que vai tentar pegar ali, vamos reconstruir esse mundo, então a gente vai pegar uma sociedade que funcionou, a gente vai pegar o Império Romano. A gente vai pegar os valores do Império Romano para tentar construir a nossa própria sociedade, e aí vão ser os caras abertamente escravagistas, misóginos, vão ser os caras que crucificam pessoas e tudo mais, e também estão expandindo, né, chegando na região e entrando nesse limite de fronteira ali, de confronto, né, e aí a Verdansk é esse ambiente. O terceiro ambiente, que é quem está de fato em Vegas, quem tem o domínio ali naquele momento, e quem é alvo tanto de um lado quanto do outro, é um bilionário. Um bilionário que existe séculos antes da guerra sequer começar, desse pós-apocalipse começar. Esse bilionário está lá, está vivo. A Vegas não foi destruída porque ele mesmo tem o domínio para não ter mísseis caindo no quintal dele. E ele domina a cidade de Vegas com um exército de robôs policiais que basicamente matam as pessoas que tentam acessar as áreas mais ricas. Então você tem a sua liberdade controlada por esse grande detentor ali de todo o monopólio do dinheiro naquela região. Então você tem todas essas dinâmicas ali. E aí o que o Fallout New Vegas vai fazer, ele vai usar essa questão da sua vingança pessoal para te colocar no mapa, numa posição em que ele vai fazer você contornar o mapa todo. Nesse tempo ele vai estar apresentando é, as questões principais das facções, mas também as questões secundárias que são importantes para construir essa ideia, porque a questão é justamente que Vegas você quer para o futuro, né? O que você quer para o futuro dessa região, o que a gente deve buscar, né? Porque aí você tem não só essas três opções, você tem a opção de tentar, de alguma forma, tomar ali uma estratégias em grupos e apoios para criar uma Vegas independente, que consiga ser livre de todos esses grupos, né? Que não tenha essa influência externa desse pessoal querendo ter um controle, um domínio econômico, militar sobre a região. E aí, as missões secundárias no Fallout New Vegas, elas têm esse papel de ajudar a construir essas ideias. Tipo assim, o que a gente está querendo falar aqui, gente? A gente está falando, por exemplo, de pessoas que não têm o básico de assistência de saúde. Essas instituições não vão dar assistência de saúde para quem não é, por exemplo, cidadão desse grupo. Então, algumas das missões secundárias é você estabelecendo essas conexões, você vira ali, não, tem aquele cara que ele sabe, não sei o quê, ele, pô, é um puta cientista ali, um puta químico, não sei o que lá, ele pode ajudar a gente a fabricar alguns precursores para medicamentos, mas ele tá morando na rua porque ele tá viciado numa droga, não sei o que lá, ele tá passando por um problema de não sei o quê, e aí você vai fazendo meio que essa ponte entre essas pessoas e você vai criando uma comunidade ali, de fato, você vai criando um sistema de pessoas que se ajudam. Então, as missões secundárias no Fallout New Vegas e também no Fallout 1, porque eu falei dele, porque o Fallout New Vegas vai se basear nisso do Fallout 1, elas ajudam a compor uma ideia do que o jogo quer passar e você pensar sobre a missão principal, sobre os objetivos principais. Poxa, o que seria melhor nisso? Que ação tomar? Que medida tomar? De que forma essas facções afetam as vidas das pessoas? É basicamente essa a ideia do Fallout New Vegas. E aí quando a gente vai Fallout 3, né, no caso a gente veio do Fallout 3, como ele vai ser esse novo formato de jogo, por uma outra empresa e tudo mais, ele vai ser uma reintrodução também da franquia, ele vai ter essa roupagem. Então ele também inicia na Vault. E também vai falar da sociedade americana. Então ele vai falar, basicamente, dessa Vault como esse lugar seguro, mas que ao mesmo tempo você não tem muita liberdade ali para agir, você basicamente inicia no seu próprio nascimento, e a sua formação de personagem é enquanto a sua formação de indivíduo. Então vai do seu nascimento até a sua vida adulta. Aí quando você atinge a vida adulta, você tá livre do mundo. E aí, nisso, tem algumas questões, tipo, o exame que determina como a sua vida vai ser dali pra frente. Se você vai ser o cara executivo, não sei o quê, que vai estar nos altos escalões ali dentro daquela sua vault, dentro daquela sua comunidade, ou se você vai ser o cara que aperta parafuso. Basicamente, tem essas ideias aí. E aí, a sua saída da vault, quando você vai para o mundo, né, afetado pela guerra, ele é menos uma consequência desses grandes conflitos, ele é mais uma ideia de um mundo adulto, que você não conhece ainda.
Então, quando você vai para fora da Vault, você tá num ambiente muito que as pessoas te consideram uma pessoa ingênua, que você ainda tem que aprender muito sobre aquilo, você tá seguindo, literalmente seguindo o traço do seu pai, e ó, o jogo é você descobrindo essa passada sobre o que aconteceu com seu pai, sobre o que seu pai e sua mãe passaram, não sei o que, essas questões, os objetivos, essas grandes missões de vida, o que eles desejavam para o mundo, e você dá continuidade a isso, né? Que é a ideia, é uma ideia de a água é afetada pela essa radiação, por esses problemas, e aí a gente quer uma água pura, uma água limpa de radiação para todos que possam beber. E aí você é mais um elemento na construção disso. Então é como se as mudanças que a gente quer para o futuro, elas não vêm de uma única pessoa, de uma única geração, né? Isso é um trabalho contínuo, né? Basicamente essa é a ideia que o Fallout 3 está fazendo. Só que aí quando eu falo, por exemplo, a questão do mapa, talvez eu coloque na imagem, talvez não, que eu fiz aí, ele é uma diagonal, assim, no mapa. Então, você não vê todo mundo. Se você vai fazendo a missão principal, você vê um pedacinho ali, um recorte pela janela, mas você está muito ali nessa questão do seu pai, nessa questão do caminho. Então, você sair disso exige um certo momento de você talvez quebrar um pouco dessa questão do roleplay mesmo, você falar, vou fazer uma missão secundária agora. Ah, eu sei aqui, vou fazer uma missão secundária. E aí, pra mim isso não foi interessante. Quando eu vi a primeira vez, fiquei, nossa, putz, eu acho tão legal a ideia do Fallout 1, do Fallout New Vegas, né, de como tudo tá conversando, tá convergindo para uma mesma coisa, e você, não necessariamente ele tá redundante, mas ele tá falando de vários pontos. E aí, pensando um pouco melhor, o que que isso me diz sobre o Fallout 3, eu acho que, como ele tá pensando nessa questão do mundo adulto, você não conhecer tudo tem algum sentido. Tipo, existem regiões que se você não tiver a iniciativa de você falar, eu vou lá ver o que que tem lá, você não descobre o que tem lá. E isso é legal, no ponto de vista de você pensar, tipo, como a gente vai seguindo o nosso caminho aqui e não olha muito, às vezes, pra fora da nossa vida aqui e tenta pensar, nossa, mas é aquilo ali, hein? Isso é legal, tipo, olhando assim, agora um pouco mais de tempo, que passou um ano aí que eu joguei e tudo mais, eu acho isso um pouco mais interessante. Mas o que me motivou a pensar nessa questão de uma intenção, né, do que os jogos estão buscando, quando você vai procurar muitas vezes opiniões sobre o que as pessoas pensam do Fallout 3, você tem os fãs, que são os fãs de Fallout 1, 2, New Vegas ali, que é um pessoal um pouco mais purista, e essa galera é uma galera que não vai gostar tanto do Fallout 3, por conta de algumas questões ali que ele vai abordar. Tipo, eles são um pouco muito preto no branco, assim, tipo, você quer explodir uma cidade inteira ou você quer matar as pessoas que consideram as pessoas menores, cidadãos inferiores? É tipo, poxa, difícil, né? Mas, quando você procura as pessoas que gostam mais do jogo, você tem essa questão da pessoa olhar aqui e falar, nossa, a exploração nesse jogo é muito boa, porque você não sabe pra onde você tá indo. E aí eu fiquei, pô, eu não gosto por conta disso. Eu não gosto justamente por conta disso. E a pessoa vem e fala, ela gostou muito, ela teve uma experiência muito legal com aquele jogo, porque ela não sabia pra onde ela estava indo, porque o jogo não te mostra tudo. No sentido de, ele não tá preocupado em te colocar na frente ali pra fazer esse movimento que eu falei. Então eu fiquei, poxa, gente, olha, caralho, que interessante, velho. E aí, eu acho que esse comentário, assim, que eu vi um vídeo de TikTok, uma coisa assim, me fez ter um pouco mais de, pô, peraí, deixa eu tentar pensar um pouco melhor aqui, porque eu fui muito, eu joguei o Inverno, joguei um, dois, aí eu joguei o 3 por último, então, tipo assim, eu acho que eu já tava num caminho, e quando eu cheguei no Fallout 3 e ele não correspondeu àquilo, eu fiquei, pô, o que que você tá fazendo, sabe? Tipo, isso aqui é ruim. É, olhando uma visão um pouco mais afastada, aí eu consegui pegar essas questões, tipo, ah, tá, ele tá fazendo esse comentário aqui, isso aqui talvez seja interessante por conta dessa ideia aqui, pô, tá, ele ainda tem essas questões de moral muito bobas, assim, mas ele tem uma ideia ali que antes eu não estava captando, porque eu estava só procurando a mesma coisa de que eu vi nos outros jogos. Bom, como eu falei, eu não tenho muito bem um ponto para chegar aqui, isso aqui é um vídeo para jogar para fora essas ideias que vão ficando na minha cabeça, que eu vou matando, mas talvez o ponto seja um pouco esse, né, de tentar, às vezes, ter uma visão um pouco diferente sobre as coisas, não ter uma visão tanto chegar muito de fora para dentro, naquela coisa aí você quebra um pouco a cara, você não quebrar a cara, né? Você vai ter um desgaste, vai ter um atrito, né, com aquilo. E aí você não está procurando ver o que as pessoas que trabalharam aqui estavam querendo fazer, você está, e como aquele diálogo com você, você está tipo, pô, mano, não fez isso, então é ruim, né? Eu acho que é basicamente isso. Se tiver alguma coisa mais para comentar, alguma coisa interessante para falar sobre isso, vocês passaram isso com alguns outros jogos, porque eu passei também, eu percebi isso também depois de um tempo, mas eu quis focar aqui um pouco mais nessa questão do Fallout. Bom, é isso. Até o próximo vídeo.